Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece ainda, sou o jornalista da Agência Safras, Alessandro Carvalho. A gente está começando, nesse momento, o terceiro e último dia da quarta edição do nosso Safras AgriWeek. Hoje a gente vai conversar com nossos analistas sobre os mercados de café, açúcar e etanol e algodão. E a gente também tem uma apresentação sobre um novo produto de Safras e Mercado disponível na plataforma Safras, que é a consultoria em agricultura de precisão. Antes de começarmos as apresentações, alguns pontos. Ao longo dessa manhã, o setor de marketing de Safras vai apresentar as promoções dos nossos produtos. Vocês poderão também conhecer algumas das funcionalidades da plataforma Safras nas apresentações dos analistas. E, ao final do evento, serão entregues certificados de participação. Após as apresentações, a gente tem espaço de 15 minutos para perguntas e respostas. Peço que usem somente o chat para mandar os seus questionamentos com sua identificação e região de onde está acompanhando o Safras AgriWeek. Peço que todos mantenham microfones e câmeras desligados para o bom andamento da programação. E para iniciar esse nosso último dia de AgriWeek, teremos a palestra sobre o mercado de café com o analista de Safras e Mercado, Gil Barabás. A palestra do Gil inicia após a vinheta de apresentação. Bom dia, Gil. Tudo bem? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Tudo ótimo. Bom, vamos começar a tua apresentação. Ela vai até às 9h15, Gil. Depois das 9h15, a gente tem aquele tempo para as perguntas dos participantes, tá? Reforço que coloquem as suas dúvidas, perguntas para o Gil no nosso chat, que a gente passa para ele depois que ele terminar a apresentação. Tudo contigo, Gil. Ok, vou compartilhar aqui o material. Ok aí, Alessandro? Vendo? Perfeito, tá ótimo. Então, vamos lá. Bom dia, gente, nesse último dia de Safras Week. Vamos falar agora, nesse momento, sobre o mercado de café. Bom, o que eu preparei para vocês aqui nesse dia, para a gente depois bater um papo? A ideia aqui é tentar entender esse movimento que aconteceu no mercado de café, né? E dentro disso, começar a traçar perspectivas em relação ao que a gente pode esperar para 2023, né? Porque de 22 já está acabando, o que interessa para a gente é de 23 em diante, né? Tentar primeiro entender o que aconteceu e, em cima disso, a gente traçar, começar a inferir cenários em relação a 2023 para auxiliar vocês justamente na tomada de decisão, na montagem da sua estratégia de comercialização. Bom, vamos lá então, né? Primeiro, mudou o perfil, né? A gente está olhando nesse gráfico aqui, esse aqui é o gráfico do café em Nova York, né? Da segunda posição em Nova York. A gente vê que o mercado ele mudou a cara, mudou o comportamento. A gente tinha aqui, no final do ano 2019, 2020, o mercado lá embaixo, lá no chão, abaixo de $1 por libra-peso. Depois ele teve uma escalada de alta, recuperou a linha de 2, foi acima foi flertar com 2,60, enfim, teve aí um movimento, um rally de alta muito intenso. Em cima do quê? Quebra de safra do Brasil em 2021, uma safra menor de arábica esse ano, né? Ela não é menor do que 2021, porque teve o Conilon que compensou, mas de arábica sim, né? Então, isso tudo criou o quê? Uma quebra na oferta, que deu sustentação para os preços do café e ele escalou o que a gente viu. E agora está mudando o comportamento. Né? Mudou o comportamento, ele está devolvendo e devolvendo com uma velocidade intensa. Né? O que aconteceu nesse mercado de café que justifique essa mudança de comportamento? Né? Sendo que esse ano a gente teve uma frustração de safra, né? Uma quebra de safra de arábica, tem menos café disponível. Né? É difícil você encaixar essa realidade de menos café disponível com o preço caindo e na velocidade que ele vem caindo. E a resposta, já dando spoiler, vai ser base de toda a apresentação, né? É a expectativa em relação à safra do próximo ano. Né? Então, hoje o mercado está olhando para 23, não está olhando para 22. 22 tem pouco café? Tem pouco café. Mas o que está marcando e direcionando os preços do café lá em Nova York não é 22,
é 23, é a expectativa de safra cheia do Brasil no próximo ano, né? Então, isso explica essa mudança de comportamento da curva. E o que deu intensidade a esse movimento, né? Porque esperava um movimento mais gradual. O que deu intensidade? O que deu intensidade a esse movimento de baixa é esse cenário macro econômico de incerteza financeira, de cautela nos cenários de consumo. Isso ajudou a intensificar esse movimento de queda, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho esses pontos, né? Isso aqui é só uma abertura para a gente entender. Eu gosto de trabalhar com esse gráfico mais longo para a gente entender aonde a gente está, onde a gente esteve, aonde a gente está e para onde a gente está indo, né? Então, quer dizer, isso aqui serve muito para a gente entender um pouquinho esse movimento do preço. Bom, primeiro, trouxe aqui um comparativo, né, de preço. É comparativo, basicamente é um comparativo financeiro, né? É uma performance de ativos, em que eu coloco alguns ativos de destaque do agro, comparo ele com outras commodities, né? Principalmente com petróleo e com índice, e também com o mercado financeiro, né? Com dólar e com mercado acionário, né? Então, o que aconteceu em outubro, né? E daí, por que eu trago isso e saliento para o café? Porque o café, dentro desses ativos aqui, foi o que performou pior, teve a pior performance, ou seja, ao longo do mês de outubro foi o que mais caiu. O café acumulou, ao longo de outubro, 18% de queda, né? Pegando o último dia de setembro ao último dia de outubro, ou seja, pegando outubro cheio, né? Ele foi o que performou pior entre esses ativos destacados, né? Então, quer dizer, outubro foi um mês de mudança de comportamento, né? A gente vai voltar a falar nisso, né? Bom, outubro, legal. Então, quer dizer, mudança de comportamento ali. Daí eu pego no acumulado do ano de 2022, isso vai lá de janeiro até outubro, até o finalzinho de outubro, também o mesmo comportamento, pego o segundo contrato de café em Nova York, comparo com outros contratos de soja em Chicago, de milho em Chicago, com algodão em Nova York, petróleo, índice de commodities, enfim. E daí a gente olha o seguinte, que primeiro, o café também está do lado negativo, está performando pior, só não performa pior que o algodão. Mas o algodão eu vou deixar para a gente falar lá na última palestra, tá bom? Então agora vamos concentrar no café, que é o foco daqui. E daí você olha o seguinte, para o café também, é um ano de que ele está o preço está recuando, né? Tem um acumulado negativo depois de um ano 2020 de alta muito grande, que nem a gente viu no gráfico, no primeiro gráfico. Então, quer dizer, o que confirma aquele movimento que a gente estava vendo ali. Boa parte dessas perdas, ela aconteceu agora no último mês de outubro, né? Porque ao longo do ano a gente teve muita volatilidade. Uma hora ele subia por conta de incerteza em relação à safra de 2022, depois ele caía, enfim, ele teve muita volatilidade em cima de expectativas, primeiro da safra 22 e agora em cima da safra 23, né? Mas o que é interessante a gente perceber aqui, daí de um lado geral, é que está havendo uma mudança de comportamento no movimento das commodities, né? O café, ele pegou muito carona na alta das commodities. A gente viu alta, se a gente pegar o índice de commodities, né, a gente vê que o índice de commodities ele saiu de 100 pontos e foi acima de 300 pontos, ou seja, subiu mais do que o café, né? E esse movimento de alta, de valorização das commodities, ele serviu também de impulso para o café. O que está acontecendo agora? Está revertendo. As commodities elas estão devolvendo ganho. Então, aquele movimento de manada que a gente via de alta das commodities, agora ele está recuando, né? Então, ele está num processo de acomodação do preço, de recuo, de devolver parte dos ganhos. O que a gente também está vendo no mercado de café. O café está acompanhando. E agora a gente também percebe o seguinte, algumas commodities elas começam a descolar, que nem grãos descola para cima, olha aqui, eles estão valorizados nesse ano, né? E muito em cima da questão aí da guerra na Ucrânia, né? E você tem outras commodities descoladas negativamente, como é o caso do algodão, como é o caso do café. Então, o que a gente tem agora em termos de entendimento de commodities como um todo? Que aquele movimento de manada de alta, ele está devolvendo, né? E ele vai ficar um pouco mais segmentado, mais customizado para cada commodity. Então, quer dizer, vai respeitar um pouco mais a questão fundamental, né? Aquele fluxo financeiro que garantiu a valorização, ele acabou. Aquele movimento, por conta do fluxo financeiro muito ativo, né, por juros baixos, liquidez alta, ele parou e o mercado está passando por uma correção, e em meio a essa correção, agora você
a leitura fundamental individual de cada ativo, de cada commodity que compõe aquele índice, ela prevalece. Então, daí você tem grãos um pouco ganhando valor relativo, enquanto outros ativos perdendo valor relativo, né? Mas, de uma forma geral, o que acontece com o preço das commodities? Eles estão passando por uma correção negativa, o que era esperado, né? Diante aí do aumento da taxa de juros e da queda da liquidez, né? Então, esse é o quadro, né? Bom, isso é importante para a gente entender o quê? Isso aqui também. Dólar, né? Então, aqui a gente está ainda muito no lado financeiro, para entender essa mudança de fluxo financeiro que está acontecendo, o que está interferindo no preço do café, né? Bom, o que é essa mudança no fluxo financeiro? Essa mudança no fluxo financeiro, ela se dá que a gente tinha um cenário de juros baixos e grande liquidez para você aliviar o efeito da pandemia. Isso aí foi uma decisão de governos e de atuação de bancos centrais. O que está acontecendo agora? A inflação veio, é o monstro da inflação e a gente tem que combater ela, né? Como é que a gente combate? A gente diminui a liquidez e aumenta juros. E isso aí freia investimento, freia economia e é o que a gente está vendo agora, né? Então, isso tudo a gente está percebendo nesse momento, isso está interferindo em fluxo, aquele fluxo de dinheiro que sai de um lugar para outro, que você sai de um ativo de maior risco para um ativo de maior segurança, está acontecendo, né? E no radar financeiro está os sinais do Fed, né? Maior economia mundial, né? Estados Unidos, enfim, e como é que é essa curva de alta de juros. Basicamente, o que o mercado está olhando? Está tentando entender qual que é o sinal dessa curva. Se ainda vai continuar com a intensidade alta, se ela vai começar a perder intensidade de alta, que daí seria um primeiro sinal de mudança, né? E até quando vai isso, né? Porque esse cenário é importante para traçar o que esperar para 2023. A princípio, o que prevalece hoje é que você vai ter uma mudança, né? Começar um corte de juros nos Estados Unidos somente no segundo semestre do ano que vem, né? Então, esse é o quadro que prevalece. Então, você fica acompanhando as decisões do Fed, principalmente os sinais dele em relação à perspectiva futura. Então, por isso, a questão financeira, ela tem um peso, né? E as decisões do Fed têm um peso porque elas mexem com o fluxo de dinheiro, e daí isso aí infla ou desinfla mercados, né? Um outro ponto interessante aqui é a China, a segunda maior economia, e a questão das restrições, o programa de Covid, tolerância zero à Covid, né, que leva às restrições, leva a fechamento, e isso está travando, está estrangulando a economia chinesa, né? E daí ela está com atividade desacelerada, e isso interfere no mercado internacional, né, principalmente nas commodities. A China não é um grande comprador de café, mas quando mexe nas commodities, mexe no índice, mexe em petróleo, mexe no financeiro envolvido com commodities, mexe com café também, né? E daí, você olhando para essas duas economias, o que você tem? China desacelerada, olha para a Europa tem uma guerra, né? E além ainda os efeitos, né? As sequelas da questão da Covid, aumento de juros, economia freada ou o quê? Então, a sombra da recessão, ela está marcando o cenário, né? Isso é importante a gente olhar. Daí o seguinte, olhando aqui para o quadro interno, a gente teve eleições, uma mudança de governo com a vitória de Lula, então isso cria muita incerteza no mercado, né? E no primeiro momento você teve ali até uma leitura mais positiva por conta do que? Você desmontando as proteções, porque a transição entre os governos ela se apresentou mais tranquila do que se imaginava inicialmente, né? Agora, o que está aí, que traz volatilidade para dólar, basicamente, qual vai ser a equipe econômica, né? E nessa questão da equipe econômica, como é que vai ser o ataque ao principal problema que qualquer um dos governos que ganhasse iria ter para 2023, que é a questão fiscal, né? E o controle dos gastos públicos, como é que vai ser administrado isso, né? Isso aí gera uma incerteza e deve continuar trazendo volatilidade para o câmbio, né? Dentro de um cenário para 2023 de atividade desacelerada, a perspectiva é que a economia cresça menos no ano que vem do que cresceu esse ano, não só mundialmente, como também aqui no Brasil, né? Então, equilíbrio, inflação e recessão, a gente está olhando aqui os gráficos, esse azulzinho aqui é o dólar contra uma cesta de moedas fortes, o dólar index, né? Euro, ien, libra, né? E aqui, em verdinho aqui, o dólar contra o real, né? A gente vê que os dois eles estão subindo, né? E é natural que suba, porque o dólar ganha valor a partir do momento que a taxa de juros americana ganha valor, e daí, quer dizer, isso aí atrai o quê? Atrai
investimentos de proteção e daí atrai interesse por títulos da dívida pública americana, compra dólar, vende moeda, então o dólar ganha valor em relação à moeda que está sendo vendida, né? De curto prazo, a ideia é o suporte em torno de 5, uma resistência em cima de 5,40, volátil. Ele chegou a ameaçar 5 ali numa euforia pós-eleição, porque, enfim, com uma sinalização mais positiva para o mercado do novo governo em relação à economia, que não se confirmou até agora, então daí volta o receio de novo e o dólar voltou a subir, então essa volatilidade, até que você tenha uma definição, ela vai existir, né? Bom, voltando aqui e olhando agora basicamente para o café. O que a gente tem? O cenário, a princípio, o desenho do último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, do USDA, indicou o seguinte, que essa produção, aqui estoque, em vermelhinho aqui consumo. O que aconteceu de lá para cá? A safra brasileira entregou menos do que estava se prometendo, então tem menos café do Brasil. Teve também problema na Colômbia, teve problema em outras origens, enfim. A ideia é que de lá para cá, a produção mundial caiu. Daí está esse pontilhadinho aqui. Então, quer dizer, deve ter uma correção para baixo. Isso para a temporada 22-23. Para baixo de produção de café. Então, isso aí deve jogar os estoques também para baixo, né? Então, quer dizer, cria aí uma oferta mais apertada. Isso aí seria um fator fundamental de suporte para os preços. Legal. Mas por que o preço não avançou? E a gente viu que ele começou a subir e não conseguia vencer algumas resistências. Por conta dessa vermelhinha aqui, do consumo. O consumo, a perspectiva e cenário de consumo é um de consumo mais fraco, de crescimento mais lento, né? Até em alguns lugares ele estabilizar com leve viés de queda. Esse é o ponto. E, além disso, o comportamento do comprador mundial, que vai ser um comportamento diferente do normal. E a gente já está sentindo isso aqui no mercado interno brasileiro, principalmente os trades em relação a interesse de exportação e postura de quem está comprando café aqui no Brasil, né? Mudou. Isso aqui quebra um pouquinho, alivia, suaviza um pouquinho, esfria um pouquinho esse cenário de aperto para 2022, né? Daí, vamos entender um pouquinho esse quadro, né? Olhando aqui os dados do Fundo Monetário Internacional que saíram em outubro, né? Ele está indicando o quê? Ele revisou para baixo o crescimento econômico mundial para esse ano, 22, e revisou para baixo para 2023. Para a gente, o foco é 23. 22 já tá acabando, né? Já acabou praticamente, né? Então, você está olhando para 23, né? E olhando para 23, a gente vê aqui o seguinte, um crescimento no mundo de 2,7%, abaixo, ligeiramente melhor que, abaixo do 3,2% desse ano, né? Mas o que mais importa aqui é esse destaque. As economias desenvolvidas, crescimento de apenas 1,1%. Eles vão crescer muito abaixo da média mundial. E daí o seguinte, você está olhando para os Estados Unidos, ele deve crescer 1%, segundo os dados do Fundo Monetário Internacional. Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo, individual. Você olha para a área do euro, deve crescer 0,5%. Europa é a maior região consumidora de café do mundo, né? Você olha para a Alemanha, menos 0,3%. Você olha para a Itália, menos 0,2%. Né? Reino Unido, 0,3%. Ou seja, onde você tem uma concentração de consumo de café, você tem um cenário de desaceleração e risco de recessão. Para a Alemanha e para a Itália já está indicando isso mesmo, né? Isso vai interferir na postura de comprador. Vai interferir. Então, esse cenário, quando eu falo, é o cenário de consumo. Daí, deixa eu pegar aqui. Daí você tem o quê? Isso justifica um quadro de demanda mais compassado, né? Então, quer dizer, a demanda deve ser mais lenta e compassada em seu fluxo. Primeiro, ela está com os estoques, tem os estoques que ela acumulou ali, chegada de café de container atrasado, que chegou no meio do verão, daí você segura um pouquinho desses estoques ali, né? Então você tem um estoque. Agora vai começar o inverno, você precisa comprar, porque vai ser o teu pico de consumo, mas a ideia é que que diante de um cenário de desaceleração da economia, risco de recessão, inflação alta, perda de poder aquisitivo, principalmente na Europa, por conta aí dos custos mais altos do gás, o dinheiro mais caro, então, quer dizer, com juro mais alto, o dinheiro fica mais caro, então carregar estoque fica mais caro, né? Isso vai impactar fluxo de compras. Isso vai impactar fluxo de compras. A ideia é que o quê? A indústria mundial, ela pegue os estoques, né? E vai comprando da mão para a boca, né? E
alongando esses estoques e comprando da mão para a boca, né? Comprando de forma mais lenta, mais gradual e em volumes menores, né? Para quê? Alongando esse estoque, comprando da mão para a boca, esperando a safra do Brasil de 2023. Ou seja, a aposta dele nessa estratégia é a safra de 2023. A expectativa de uma safra cheia em 2023. Né? Então, o primeiro ponto aqui, quando a gente fala consumo, está aqui, nessa postura. Talvez o volume de consumo não caia, ou não caia, ou se mantenha, ou caia pouco, mas o que impacta mais o mercado é a postura do comprador ao longo do ano. Diante da incerteza, ele vai trabalhar de uma forma mais conservadora, e isso impacta preço, porque ele tira força do fluxo de compra. Né? Isso é importante a gente trabalhar, e é um fator que ajuda a entender por que acelerou as compras. Outro ponto está aqui. Por que os caras estão acreditando que vai ter uma safra cheia no Brasil ano que vem? Primeiro, porque veio uma florada intensa. Né? Uma florada intensa, isso foi o primeiro gatilho. O outro gatilho é o seguinte, mudança de padrão climático. A gente olha aqui no mapa, o Taleb já teve uma palestra sobre o clima com o Marco Antônio, então, quer dizer, aqui é só para mostrar para vocês como mudou a cara. Né? A parte aqui, que é essa vai ficando mais roxa, mais vermelhinha aqui, ela fica mais frequente, tanto semanalmente aqui ao longo de novembro, como a perspectiva dos modelos para dezembro, janeiro e fevereiro. Ou seja, retorno das chuvas, clima normal, o que dá o quê? Cria um ambiente mais favorável ao desenvolvimento da safra 23. É isso que tá marcando os cenários para 2023. Florada mais intensa e mudança de padrão climático com chuva dentro da normalidade. Né? Bom, dentro disso, a gente tem o seguinte, né? Brasil, a gente teve frustração de produção, aqui, ó, 2021, com a quebra, 2022, com a quebra do Arábica, né? O Conilon compensou, mas a gente teve, então, que teve produção mais baixa, você teve queda nas exportações, que é essa linha aqui, consumo estável e queda nos estoques. Esse é o quadro, aperto. Ele continua, né? Em 2022. Mas o que o mercado está olhando? Para 23. Para 23 ele está apostando uma safra maior exportação do Brasil, ou seja, vai ter mais café do Brasil no mundo, vai ficar mais tranquilo comprar a origem Brasil, né? Consumo deve ficar relativamente estável e os estoques vão crescer, ou seja, mais folga para o Brasil em 2023. É esse o quadro que eles estão desenhando. E daí eles vão pegar esse aperto de 22 e vão esticar com o estoque, comprando da mão para a boca, esperando a folga ao longo do próximo ano. Essa é a estratégia do comprador. Né? Isso vem batendo em relação a preços. Daí aqui você olha o comportamento da curva, né? O comportamento de preço lá em Nova York, que explica muito do que a gente viu anteriormente. Né? Comportamento de demanda, expectativa de aumento da oferta, e daí você tem isso aqui. Né? Olha só o que caiu o preço. Né? Do café lá em Nova York, né? Flertando com a linha do 163. E um outro ponto interessante, lembra que o mercado estava inclinado negativamente? Né? O spread negativo da curva futura de café lá em Nova York. O que aconteceu? O mercado fletou. E fletou para baixo. Por quê? Porque prevaleceu o sinal de uma safra cheia do Brasil em 2023. Né? E a gente vê claramente que esse movimento aconteceu basicamente aqui. Ó. E o mercado aí já caiu bastante, 24% aí só no mês de outubro. Né? Então, e aqui a gente vê essa diferença entre o contrato março e setembro, olha aqui como ele está diminuindo. Então o mercado já fletou e agora está mais próximo, as diferenças, os spreads estão mais próximos. Ainda está negativo, mas está mais próximo do que estava. Chegou a ter 22 centavos de diferença entre o contrato spot e o contrato de safra nova brasileira, que é o setembro 23. Agora, está aqui, ó, está em torno de 2,4. Caiu bastante. Ainda está um pouquinho negativo, mas bem mais flat do que estava anteriormente. Né? Isso aqui pode ser até um sinal positivo, quer dizer, o pior já passou, né? Esse ajuste no mercado já aconteceu. Aqui, só para a gente avançar, em relação aqui à posição dos fundos, né? Os fundos que estavam trabalhando comprado, esse aqui é a posição, o inverdinho, a posição, o net líquido dos fundos. Esse aqui é só futuros, né? Que estavam positivo, comprado. O que aconteceu? Exageraram a posição aqui, estão trabalhando com bem pouquinho positivo. Se a gente pegar futuros e opções, eles já estão trabalhando com um net negativo de 6,6 mil contratos, ou seja, os fundos inverteram posição. Eles já estão, a aposta deles agora é na baixa e não na alta.
quer dizer que eles não estão olhando para 22, estão olhando para 23 e estão apostando numa safra cheia do Brasil no próximo ano. Isso também ajuda a entender aquele movimento que a gente viu de preço ali, né? Bom, dentro disso, cenários e perspectivas. Quer dizer, o mercado ainda deve seguir volátil financeiramente, quer dizer, essa volatilidade financeira ainda vai interferir no preço do café, ora é com juros do Fed, ora é com dólar, ora é com commodities, principalmente petróleo, né? Essa mudança de fluxo ainda vai interferir e trazer volatilidade para os preços de café. Chegadas de outra origem, como Colômbia, Centrais e Vietnã, cria um ambiente favorável aí para o abastecimento e ajuda aí a confirmar aquele quadro. Então, quer dizer, vamos ficar de olho para ver como é que vai ser esse fluxo, as exportações, se não tem nenhum problema, isso pode trazer aí movimentos no preço. E a questão aí da safra menor em 22, ela alivia a pressão, mas ela tende a ter um efeito muito maior interno do que externo. A curva de preço de Nova York ela vai estar de olho em 23 e não em 22. Aqui em 22, você pode criar ambiente de descolamento, principalmente aí para algumas descrições e em cima de necessidade de compra de um exportador mais curto ou de um comprador lá fora mais necessitado por origem Brasil de uma certa descrição, né? O determinante é safra 23, expectativa de safra cheia para 2023. Aqui, só para a gente passar preço, olha aqui o comportamento dos preços do café aqui no mercado interno, né? Então, você tem, olha aqui o tom. Esse aqui é preço nominal, né? Esses gráficos aqui que a gente levanta, né? São um levantamento diário que o time de safras faz, né? Então, nas várias origens, olha que a gente tem começo do ano aqui, começo de 22, olha que estava o preço, acima de 1.600, depois ele tomou um tombo, andou um pouco de lado, foi a 1.400, voltou, aqui criando ali um suporte em cima de 1.300, e olha o que aconteceu aqui em outubro, perdeu e veio embora, caiu abaixo de R$1.000. Mesmo desenho para bebida boa no sul de Minas, desenho similar para bebida Rio na região das Matas e do Conilon também. Ou seja, o mercado perdeu suporte e mudou, cara, né? Mudou o comportamento. Olha aqui, né? Olhando aqui para os preços do café, o que a gente tem aqui, né? Isso aqui já é valor real, né, do café. Peguei aqui o sul de Minas, vamos analisar isso daqui. Daí fica mais claro para a gente entender por que o mercado mudou, né? E também fica mais interessante, né? A gente faz essa atualização mensalmente, né? E ela é disponibilizada na nossa plataforma, e você tem ali você tem o seguinte, né? Esse comportamento. Ele explica muito do que a gente tinha de oportunidade, como essa oportunidade ela foi saindo, né? O que a gente tem de comportamento, né? A barrinha aqui é a média mensal, 5 anos, preço deflacionado. Então, quer dizer, a gente traz o poder de compra da saca de café deflacionado pelo IGPM. Então, você tem aqui o seguinte, olha aqui o comportamento do preço, da curva de preço. Tá, tem até uma sazonalidade positiva aqui, né? Daí, o seguinte, estou olhando esse comportamento, isso aqui é a média de 5 anos deflacionado, né? Daí você tem o ano passado, olha o que aconteceu, o mercado ele começou em cima da média, o ano passado, depois ele foi descolando um pouquinho, aqui em abril e maio ele abriu um pouquinho, principalmente em maio ele abriu um pouco mais, descolou um pouco mais. O que aconteceu em abril e maio? Seca, do ano passado, né? E daí depois ele começou a abrir mais a partir de julho. O que aconteceu em julho? Piada. Olha aqui, ó, o comportamento de preço. Teve um fato aqui que fez o mercado descolar, sair daquela realidade, né? E esse fato é climático, é em cima do quê? De quebra da safra do Brasil por conta de geada. Então, você teve esse fator aqui de alta dos preços, né? Ele descolou do movimento normal, que seria a média aqui. Legal. Agora vamos olhar para 22. A gente começou 22 lá em cima. Olha assim, a distância em relação à média e em relação ao ano passado. Começou, de repente, já está começando a chegar a safra e o mercado acomodou aqui. Acomodou um pouco e ficou andando de lado aqui, mas ainda guardando uma distância muito boa em relação à média e em relação ao ano passado. Veio carregando até aqui, setembro, né? Daí o que aconteceu em outubro que justifica essa mudança de comportamento? Chuva, florada e expectativa de safra cheia no Brasil no ano que vem. Esse era o fator que ia determinar se esse mercado ele ia acompanhar essa curva aqui ou se ele ia furar essa curva. E veio o cenário positivo de produção. Vindo o cenário positivo de produção, o mercado devolveu. Não teve o fato novo que nem teve o ano passado, e o que está acontecendo? O mercado está convergindo para a média. Daí,
pergunta, né, que devem estar fazendo. E daí, o que acontece para frente? O que tem que acontecer para essa curva voltar de novo para aquele patamar? Né? Tem que acontecer alguma coisa em relação à produção de 2023. Senão, o mercado tende a acomodar mais próximo da média. Esse é o quadro. Então, quer dizer que o que a gente viu até agora de preço lá atrás, ele não volta? A princípio, não. Só se isso acontecer um fato novo. Então, quer dizer, aquele produtor que não aproveitou aqui e não aproveitou aqui, ele perdeu o time de mercado. Então, tem que acontecer algum outro fato novo para ele voltar. Não que não possa acontecer. A gente tem muita indefinição pela frente ainda. Pode acontecer. Mas, no atual cenário, com as variáveis que a gente tem hoje, o mercado ele está para buscar alguma acomodação mais próximo da média do que ele acompanhar o movimento que ele teve o ano passado. Né? Isso é importante para a gente pensar no disponível e também importante em relação à safra nova. Olha aqui, preço de safra nova para setembro de 2000, média de 5 anos, 815. O mercado também vem caindo. Está guardando aqui 100, 115 reais acima, 150 reais acima, em alguns casos até 200 reais acima da média. Né? Ele também teve aqui nesse patamar, depois teve aqui teve a 1.500, 1.600, depois teve a 1.400, teve a 1.300, teve a 1.200 e agora está convergindo. Né? Então, quer dizer, são dois cenários que explicam essa mudança de comportamento nos preços do café. Né? Então, em cima disso, estou até adiantado aqui no meu tempo, né? Eu acelerei pensando que ia demorar. Geralmente eu estouro o tempo, mas eu estou lendo aqui, são 9 horas. A gente pode depois, eventualmente, abrir para as perguntas, mas dentro dessa lógica aqui, dicas, né? Dicas para... A ideia aqui é a gente pensar em dois momentos. Eu posso pensar no momento que eu tenho meu café agora, né? Quanto que eu tenho de café no disponível, quanto que sobrou de café. E daí, o nosso último levantamento, a gente vai atualizar agora, né? Então, vocês depois aí vai ter uma notícia boa dada pela Adriana, né? E daí vocês vão poder acompanhar, a gente deve divulgar hoje, amanhã, os números atualizados de comercialização, né? E, a princípio, a gente aumentou aí para uns 66% as vendas de café no Brasil, mas espere a confirmação, vocês vão ver ali na nossa plataforma depois. Mas a gente tem no disponível em torno aí de 60%, 66% vendido, ou seja, não é a minha grande preocupação, quer dizer, a grande maioria dos produtores já vendeu ou tem menos café porque colheu menos esse ano. Então, quer dizer, sobrou pouco café mesmo disponível. Né? Então, para esse café que sobrou disponível, o ajuste ainda é um ajuste negativo. Né? Mas eu diria para vocês o seguinte, o pior já passou. É o que está indicando. Ah, tá, então não vai cair mais o preço? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o ajuste mais intenso já aconteceu. Agora, o que deve acontecer com essa curva de preço? E, gradativamente, esperando a confirmação. A granação veio ali, chuva boa no começo do ano, abre espaço para você. Olha, mais um fator positivo para a safra. Legal, então cai mais um pouquinho. Ah, começou a colheita, cai, e daí você tem espaço para ele ir se alinhando, né, dentro da confirmação do cenário. Mas aquela diferença muito grande que precisava ser corrigida, aquele degrau mais alto que precisava ser corrigido, o mercado já corrigiu. Agora, a expectativa é que ele ainda continua fraco porque não tem variável forte para reverter, né? Não tem gatilho de alta, né, para reverter, mas esse ajuste mais pesado já aconteceu. Tá? Então, dentro disso, não é hora de se afobar. Né? Então, hora de pensar de uma forma mais calma as vendas. Né? Então, quer dizer, de uma forma calma, vai dosando as vendas e tenta aproveitar o quê? Olha, deu uma corrigida em Nova York, e ele pode abrir espaço para correções, uma correção técnica ou um ajuste por conta de outros mercados, uma alta no petróleo, uma queda no dólar, ou uma correção técnica. Ou seja, esses movimentos procura trazer. Né? Dosando, trabalhando com lotes mais fracionados, ou seja, não é tão pesado, vai trabalhando devagarinho. Né? Esse é um ponto. Né? E, por enquanto, não tem nada que indique para você ter um entusiasmo de uma reversão
nos preços, porque até agora você não tem um fator que justifique esse entusiasmo. Então, quer dizer, quando você pensa, não esperar um repiquezinho, é um ajuste pequeno, você vai tentando aproveitar para melhorar, para dar um plus a mais na tua rentabilidade. Tá? Essa é a ideia para trabalhar disponível. Né? E por que não vender tudo agora e esperar um pouco mais? Então, você tem esse quadro, ele vale a pena se você pensar nesse ponto da questão da taxa de juros. Né? O taxa de juros mais alto, hoje a renda fixa está pagando aí, grosso modo, 14% ao ano, isso é importante também na tomada de decisão financeira. Então, quer dizer, esse pode ser um gatilho para você trabalhar. Se fosse você, trabalharia um mix dos dois, né? Enfim, apostaria um pouco esperando algum repiquezinho para tentar melhorar em termos de preço, e o outro também apostaria nessa parte financeira, que é o ganho, colocar esse ganho de renda fixa dentro da tua performance de rentabilidade, né? Então, quer dizer, pensa nos dois. Quando eu falo renda fixa, é o seguinte: se você segurar teu café por 6 meses e ele não subir 7%, que é metade da Selic, né? Selic de um ano, né? Se não subir 7%, você perdeu dinheiro. Porque você poderia ter vendido café aplicado numa renda fixa e ganhou 7%. Né? Então, quer dizer, esse é o ponto-chave para esperar, né? Para também pensar o financeiro. Né? Então, esse é o quadro, é um quadro de ajuste negativo, existe expectativa de cair mais, talvez algumas correções aí de curto prazo em cima de volatilidade financeira. Então, quer dizer, vai tentando buscar um pouquinho disso para dentro da tua realidade, pensa nessa questão de juros, né? E vai trabalhando em lotes mais fracionados, porque ao que tudo indica, não que não possa cair mais, mas o pior, o ajuste mais pesado já aconteceu, né? A princípio, principalmente no curto prazo, né? Então, quer dizer, quando vai chegar mais próximo da safra e uma definição positiva, você abre um pouco mais de espaço para cair. Então, cuidado também com a aposta na entre safra, né? Não espera demais, não, né? Para segurar o café para esperar lá na frente. Se for para, digamos, especular com clima, né? Faça com a safra nova, né? Com inverno, você faz com posições de safra nova, né? Bom, e a questão aí com relação a justamente as posições com safra futura, né? Aí é um pouco mais preocupante, porque a gente tem em torno de 16% vendido da safra, 23% de arábica, tem muita rolagem de café dessa safra que o produtor não conseguiu entregar e ele rolou para a próxima, a preço mais baixo, enfim. Então, quer dizer, você tem também custo mais alto, o fertilizante subiu bastante, o custo está impactado, né? Você tem uma expectativa de queda de custo para frente, mas o custo para 2023 já está dado, é esse custo de agora, né, da lavoura, então você vai ter que equacionar esse custo mais alto com uma queda da receita. Opa, tua margem está achatada. A margem achatou. Só a gente vê aquela curva de preço com custo subindo. Daí, a preocupação aqui de vocês deve ser com gestão de margem. Entenderam? Gestão de margem. E o percentual baixo, né, de vendas preocupa um pouco. Né? Preocupa um pouco, né? E a questão aí de uma confirmação de uma safra cheia no Brasil pode reduzir ainda mais o preço e achatar ainda mais a margem. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Pensa, olha para a tua margem, não olha para o preço, olha o que está do resultado financeiro, o que você pode defender, e como é que você vai se preparar ali para um cenário pior, e daí depois você torce para o melhor, torce para o preço subir para frente, primeiro que você tenha café, e depois que o preço suba para frente. Mas faz aí, é interessante fazer algumas proteções, né? E fazer essa gestão de margem para não entrar muito descoberto na chegada da safra e, enfim, e daí você ter um resultado financeiro não tão bom que nem você estava imaginando. Né? Já não é, pela queda no preço, ele já reduziu bastante, mas ele pode piorar. Né? Então, esse o ponto que vocês deveriam trabalhar. Né? E daí o seguinte, para aquele produtor que está olhando o seguinte, olha, e tá, legal, para proteger do pior, eu faço essa gestão de margem, mas, caramba, você mesmo falou que o quadro está em aberto. Então, você tem granação, você tem colheita, é uma expectativa em cima de florada, que ela pode se confirmar no começo do ano ou não. Você tem a questão do inverno no ano que vem, ou seja, tem algumas variáveis que podem mudar esse comportamento. Né? Você diz, precisa de um fato novo. E se aparecer esse fato novo? E eu já tiver vendido meu café, e acontecer que nem aconteceu nos anos anteriores, que eu entrei na curva muito cedo e o preço subiu, entrei a 600, 700 e o preço foi a 1.200, 1.300, 1.400. E daí? O que eu faço em relação a isso? Tá com medo de entrar muito cedo na curva? Né? Aí sim, você tem duas alternativas. Uma alternativa financeira,
Qual que seria a alternativa física, né? Uma gestão física dessas posições com safra futura, que é você trabalhar de uma forma mais fracionada os lotes, né? Muito do que aconteceu anteriormente foi que, quando o mercado bateu em 1.600, 1.700, o produtor ele fez um percentual alto, e quando ele percebeu, ele já tinha comprometido mais do que deveria da safra, e daí ele teve que parar de comprometer em relação à safra futura. Por quê? Porque ele foi fazendo os percentuais mais pesados no começo, no mercado realmente estava interessante, mas só que ele ficou muito mais interessante, né? Então, para evitar esse tipo de erro estratégico, eles trabalham de uma forma mais controlada, com lotes menores e aproveitando gradativamente a curva. Ao mesmo tempo, você se protege se o mercado cair, e se subir, continuar subindo, ou acontecer esse fato novo e o mercado subir, você aproveita com uma outra... ainda você tem café para poder aproveitar essa alta, né? E uma outra maneira é você incorporar operações financeiras dentro da tua realidade, né? Como operações financeiras? Operações financeiras para participar de uma alta, por exemplo. Você faz tua gestão da tua rentabilidade financeira com tua venda, quer dizer, você pega teu custo, joga tua receita, trava tua margem, né? E daí entra um pouco mais tranquilo na safra. E daí, se você quiser aproveitar uma eventual mudança do mercado mais pesada, né? Você pode o quê? Usar alguns mecanismos financeiros, como os mercados de opções, para fazer essa participação na alta. Ou seja, daí você não vai participar com o café, porque o teu café já está comprometido. Você vai participar com o quê? Com papel. Mas esse papel se valoriza se o café se valorizar. Entendeu? Então, se o café ganhar valor, você ganha dinheiro com esse papel que você adquiriu, né? Então, essa é uma outra alternativa interessante com que você utiliza o mercado de opções. Bom, da minha parte seria isso. Tá bem, Gil? Já temos algumas perguntas, né? Eu tenho aqui só, acho que tem a Adriana aqui, né? Que tem Sim, eu não sei sim, se sim. é Agora eu agora. vou chamar ela. Então. Adriana, pode passar para a próxima aí. Adriana, Bom dia, recado para o pessoal. pessoal. Bom dia, pessoal. Parabéns aí, Gil, pelo conteúdo, muito atual. Eu tenho aqui uma dica para quem não conhece a plataforma Safras. A gente está oferecendo 15 dias de demonstração gratuita. Então, todo esse conteúdo que vocês estão recebendo aqui na palestra é só uma parte do que tem lá dentro na nossa plataforma, né? Todo o conteúdo agro que você precisa para ficar por dentro do mercado, com preços físicos, acompanhar preços físicos, gráficos, análises, isso tudo, ele é alimentado pelos nossos especialistas dentro dessa plataforma. Inclusive, o Gil também contribui aí com a parte de café, né? E a nossa cobertura de commodities é bem ampla, vale a pena vocês conferirem, são 15 dias gratuitos, para quem quiser, aponta a tela do celular para o QR Code, já vai cair na página para poder pedir a demonstração, ou aqui no chat também tem um link para fazer essa solicitação da demonstração. Beleza. Bom, Gil, já temos algumas perguntinhas aqui, e acho que dá para resumir a do Joéder Braga e do Cláudio Brito na mesma questão, porque estão falando do granizo. O Joéder Braga fala assim: Gil, a chuva de granizo no Cerrado Mineiro esta semana pode influenciar nos preços? E o Cláudio Brito: ouvi dizer que, como o café é precificado lá fora, notícias locais como granizo em uma parte do Brasil, etc., tem baixa influência no preço do café no curto prazo. Isso procede? Sim, procede. É porque, geralmente, o que acontece? Quando acontece uma chuva de granizo, ela é muito localizada, normalmente. Esse ano, a gente está tendo uma área maior onde ocorreram essa chuva de granizo, então, quer dizer, prejuízos maiores do que o normal. Mas, mesmo assim, ainda é em cima de áreas mais localizadas. Então, o impacto em relação à produção total, ele é limitado. Então, o efeito dessa chuva de granizo em relação a Nova York, ele é baixíssimo. Então, quer dizer, o que a gente notou, você teve a chuva de granizo aqui, o mercado lá em Nova York, ele não reagiu a isso, porque ele faz essa leitura. A leitura que, normalmente, quando acontece a chuva de granizo, é localizado, é extremamente ruim aonde aconteceu, porque você tem perdas
mas só que essas perdas que você tem em termos de produção, elas não se refletem em termos de preço, porque elas são muito localizadas. No cômputo geral de oferta, ela mexe muito pouco, a princípio. Esse ano está saindo um pouquinho, está indo além um pouco do normal, né? Mas mesmo assim, ainda não a ponto de você mudar esse comportamento que é um comportamento de não influenciar, uma chuva de granizo não influenciar preço, como, por exemplo, a falta de chuva ou uma geada. Quando isso acontece uma geada, ela tem um impacto imediato sobre os preços. No caso do granizo, não. Bom, enquanto não temos novas perguntas, eu vou fazer uma minha, Gil, mas lembro para você que coloque as suas perguntas aqui no nosso chat, de preferência colocando também a sua região, que a gente passa para o Gil e para os demais que vão participar ao longo dessa nossa manhã. Gil, uma questão interessante que é até mais uma reflexão, né? Que a gente tem sempre no mercado, nos mercados futuros agrícolas, né? Os fundamentos, tem a parte técnica, gráfica do mercado, e tem os aspectos, né, que a gente às vezes escreve exógenos, né? Que o mercado financeiro e tal. Não sei se te parece que depois dessa pandemia, essa loucura que a gente vive já desde o comecinho de 2020, o mercado, se tinha um percentual que comandava o mercado, por exemplo, sei lá, fundamentos eram 70%, 80%, né? Me parece que o mercado diminuiu um tanto isso ao longo dessa pandemia, agora ainda mais com essa inflação e recessão globais, né? Me parece que o mercado está muito mais ligado a outros fatores, né? Sobe juros nos Estados Unidos, na Europa, isso prejudica as commodities, né? E outras questões, como também agora já, né, temos de novo a Covid crescendo na China e em outros países, também preocupando. Né, Gil, o que tu acha aí dessa relação, digamos assim, da fatia que influencia o mercado? Me parece que o mercado está bem mais relacionado a outras questões, e a gente sabe que o produtor, principalmente, do seu lado, ele acaba se revoltando bastante com isso, né? Porque vê, muitas vezes, na sua lavoura não tendo uma boa colheita e o mercado não reage como se espera, né, Gil? Sim. Bom, é fato isso, Alessandro, não é só uma impressão. Hoje os mercados estão muito mais interdependentes, né? Então, tem aquela máxima, né, que é o seguinte: o dinheiro não dorme, né? Porque aquele investidor que investe nos Estados Unidos, quando fecha o mercado norte-americano, ele vai para a Ásia, daí ele investe durante a noite na Ásia, fecha a Ásia, ele vem para a Europa, fecha a Europa, ele vem, e daí fica o dinheiro circulando direto no mundo, sem parar. Isso é um fato. Então, os mercados estão mais interdependentes, né? Então, e por isso, uma variável, ela começa a influenciar mais outras variáveis. Então, quer dizer, você tem um aspecto financeiro muito importante hoje, que faz gerir, porque o que dá liquidez para o mercado é essas mudanças de dinheiro, que basicamente fundos e grandes especuladores trazem. Então, quer dizer, e a leitura deles é uma leitura mais global em termos de investimento do que uma leitura localizada. Quando eles estão investindo em commodities, né? Então eles olham para a leitura de commodities como um todo. E daí, quando eles olham para commodities, quem que é o principal comprador de commodities do mundo? É a China. Legal. Então, quer dizer, notícia da China positiva ou negativa vai interferir de uma certa forma no preço de commodities, né? Então, eles reagem dessa forma. E daí, como eles trabalham com fundos de commodities, eles montam uma carteira em commodities, e daí nessa carteira vai estar lá o café no meio, né? O café, a China não é tão importante no mercado de café, mas ela é importante para esses fundos, né? Porque ela serve como direcionador do preço de commodities. E esses fundos, olha, o preço das commodities vai subir porque tem um sinal positivo da China. Vai cair porque tem um sinal negativo da China, e eles entram comprado e vendido, e isso arrasta o preço do café para cima ou para baixo em certos momentos, né? Eu diria o seguinte: no médio e no longo prazo, prevalece o fundamento. Então, quer dizer, o mercado subiu de café porque tinha pouco café. O mercado está caindo agora porque existe uma expectativa, e o mercado futuro trabalha com expectativa, que vai ter mais café para frente, né? A intensidade desse movimento, ela é dosada, muitas vezes, por esse comportamento de fundos, ora mais intensos na compra, ora mais intensos na venda, ora apostando, esticando o mercado para ver até onde ele vai, depois eles soltam e desmontam. Foi o que aconteceu. Esses fundos ali estavam carregando uma posição comprada, apostando na alta, e daí o mercado esticou, foi lá em cima, e agora eles perceberam uma mudança de comportamento fundamental com a expectativa de safra cheia no Brasil, eles começaram a desmontar.
paralelamente a isso, você tem todo esse cenário macro que também auxilia. Vamos desmontar, vamos sair de ativo de risco e vamos procurar segurança. E daí entra essa interdependência que você falou. Bem, Gil, temos mais perguntas aqui. Daiane Souza pergunta: vocês acham que o volume de café pendente de classificação na Bolsa de Nova York tem pressionado os preços? Gil, só lembrando que os estoques em Nova York... de novo. Só um pouquinho. Isso. Só a pergunta de novo, faz favor. Vocês acham que o volume de café pendente de classificação na Bolsa de Nova York tem pressionado os preços? Que subiu agora, começou a subir de novo Começou os estoques. Dan, menos. Eu acho que a gente teve um momento ali que você teve um impacto maior, né? Eu diria que esses cafés, os cafés certificados, né, eles estão passando tem muito mais a ver com arbitragem, que é um aspecto muito mais financeiro de bolsa do que propriamente fundamento, né? A gente percebe lá que os estoques de café nos Estados Unidos, eles não estão em níveis baixos, estão em níveis normais, né? Não é baixo o estoque de café. Quando a gente olha o GCA, o Green Coffee Association, né? Então você olha ali que eles fazem um levantamento de estoque de café verde dentro dos armazéns, não é café certificado, é estoque de café verde nos Estados Unidos. E você não percebe que tem pouco café. Pelo contrário, está dentro da normalidade. Agora, você olha para os estoques certificados, sim, eles caíram a níveis muito baixos. Mas eles caíram a níveis muito baixos, muito por conta da questão de arbitragem mesmo de bolsa. Hoje, não vale a pena para o Brasil entregar café na bolsa, né? Ele vai entregar café dentro do armazém lá em Nova York, ele vai receber 600 pontos menos. Então, 6 centavos a menos entregando lá. Ele consegue vender aqui no Porto, para a descrição, com diferencial próximo desse. Quer dizer, então, ele vende mais caro esse café aqui no Porto do que ele pegar esse café, colocar dentro do navio e entregar lá. Ele vai receber menos se ele entregar dentro de um armazém certificado da Bolsa. Então, não está valendo a pena o Brasil certificar café. Por isso que os certificados estão baixos. Então, isso é muito mais questão de arbitragem entre físico e futuro do que propriamente falta ou sobra de café lá em Nova York. Por isso, o peso dos certificados é menor nesse momento, né? Ele teve um peso maior no meio porque ele serviu de referência para tá faltando café, os caras estão comprando café de dentro do armazém, a indústria americana estava comprando café de dentro do armazém porque estava mais barato. Mas agora esse efeito já saiu, né? Eles já estão olhando mais, tem fisicamente a gente tem café, então o cenário mudou e os certificados têm menos peso e ele continua abaixo por conta dessa arbitragem. Não está valendo a pena o Brasil entregar café certificado. Vai ter que fazer um ajuste nesse prêmio, né, no diferencial de Porto, para ele voltar a ser atrativo. Se não fizer, ele vai continuar vendendo aqui no Porto e não entregando lá, porque não vale a pena. Bom, Gil, agora Leandro Almeida pergunta: Gil, parabéns e obrigado pela apresentação. Você comentou que a florada veio intensa, indicando uma safra forte. No entanto, há alguns meses foi comentado que a florada teria vindo cedo em alguns locais este ano e poderia afetar a próxima safra, em qualidade e quantidade. Uhum. Como é a visão de você sobre isso e qual o potencial que esse evento tem, se relevante, para afetar o quadro geral de oferta do Brasil? Olha, o que aconteceu, realmente a gente teve uma florada precoce, né? Ela veio mais fraca, ela veio seguida de chuvas irregulares, mas a ideia é o seguinte: você imaginava que você ia perder muito daquela florada, mas mesmo com essas chuvas irregulares que aconteceram depois, você conseguiu ainda carregar aquela florada para frente, né? Mas ela é precoce, ela tende a trazer menos produtividade, né? O que o mercado olhou é essa segunda. Essa segunda, ela veio intensa e veio com um clima chuvoso, chuva regular, ou seja, um sinal positivo, a princípio, para a safra do ano que vem, né? Então, quer dizer, ainda está em desenvolvimento, a gente está só em termos de impressão de florada, mas é isso. Então, realmente, a gente teve uma florada em agosto, precoce, ainda estava colhendo, você teve a florada. Você veio com sequência de chuva irregular, o que colocava em xeque aquela florada. Você conseguiu salvar mais do que estava imaginando, né? Mas, mesmo assim, não é para essa florada que o mercado está olhando, ele está olhando para essa segunda. E essa segunda veio mais intensa, você, de certa forma, compensa aquela perda inicial, né? Então, é esse o quadro. Ele não está olhando mais para agosto, está olhando mais para essa florada de outubro, né? Então, o que a gente pode imaginar, a gente pode inferir, é o seguinte: aquela ideia, porque a ideia básica do pessoal que está olhando para a safra 23 é 20, que foi o ano da safra recorde, né? Só que para você chegar naquela safra recorde de 2020, teve uma conspiração
de fatores, né? O mundo conspirou a favor do café naquele ano e você teve vários fatores que contribuíram para chegar naquele nível de produtividade. Esse ano, você não tem todos esses fatores. Primeiro, por conta dessa florada precoce, né? Depois, porque você não tem aquele elemento de desenvolvimento e o que você teve anteriormente para desenhar. Então, quer dizer, isso aí pode ser um sinal, né? Você tem um sinal de safra cheia para o ano que vem, né? Mas a ideia é que você não confirme, principalmente no arábica. Aqui estou falando especificamente do arábica. Em relação à arábica, você não é um cenário que possa chegar ao nível do que chegou em 2020, e um dos fatores que justifica esse raciocínio é justamente florada precoce e algumas outras variáveis. Então, daí, nisso, ela interfere negativamente. Olha, Gil, temos mais uma chegando aqui, eu já estava quase encerrando, mas podem mandar mais perguntas aí. Ó. Letícia Mocelin. Bom dia, Gil, tudo bem? Entrei um pouco atrasado, então me perdoe se já foi comentado, mas qual o impacto, de novo, das chuvas de granizo no sul de Minas para a oferta brasileira? Mas como a Letícia não ouviu, acho que tu pode repetir. Viu, Letícia? Seguinte, o impacto é muito residual, né? Então, normalmente, granizo tem esse impacto, porque geralmente você prejudica uma lavoura, é aquele granizo que passa na faixa, né? Então, quer dizer, ele pega uma lavoura e não pega outra. Então, quer dizer, geralmente tem um impacto ruim, onde acontece é muito ruim, mas em termos gerais, em termos de produção como um todo, o efeito é muito pequeno. Então, quer dizer, diferentemente quando acontece uma geada, que você tem geralmente elas são mais amplas, né, e tem um efeito maior em relação à produção, você tem um impacto imediato em relação ao preço. Já no caso de granizo, não. Mesmo nesse ano que está um ano de frequência e de um espaço mais amplo que aconteceu. Mesmo assim, ainda a leitura é que é de impacto localizado, ainda não em termos de um efeito mais amplo em relação a uma perda de produção para o ano que vem. Bom, obrigado a pergunta da Letícia, do Joéder, do Cláudio Brito, da Daiane e do Leandro Almeida. Sempre ao longo do dia vocês podem mandar suas perguntas aqui no chat para a gente. Vamos adiante, então. Muito obrigado, Gil. Oi, que é isso. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Temos algodão adiante. Temos sim. É isso aí.